Muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 14 de setembro. Para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular. Você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. É só você acessar o site e o endereço você já conhece muito bem, www.gazetaweb.com. E aí você vai acompanhando toda a programação da TV Mar, além também de poder ficar muito bem informado com o maior e melhor portal aqui do nosso estado. E vale a gente lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse aqui a gente confia. E olha só, é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrir então a Gazeta de Alagoas, jornal tradicionalíssimo aqui no nosso estado, de maneira digital agora, né? Vamos acessando então também no teu tablet, no teu computador, no teu celular, www.gazetadealagoas.com, e a gente confere aqui quais são os principais destaques para a manhã de hoje. Código faz 30 anos em defesa dos direitos do consumidor. Coronavírus em Alagoas, pandemia desacelera, mas ainda há avanço em regiões do estado. Alagoas completa 203 anos em meio à grave crise e baixos índices sociais. 17 mil votos é média para garantir vaga de vereador. Semana é decisiva para selar alianças e candidaturas. A gente tem aqui candidatos a prefeito vão para corpo a corpo virtual. Esse é o novo cenário para as eleições agora 2020, né? Maceió registra mais de 213 mil endividados no mês de agosto. Depoimento de Bolsonaro terá que ser presencial, diz ministro. Maceió precisa de 850 quilômetros de ciclovias. Esses e outros destaques você vai acessando aqui www.gazetadealagoas.com e vai acompanhando aí quais são as principais matérias que rolou aqui durante o final de semana, tá bom? E olha só, o Ministério de Desenvolvimento se debruça sobre mais um projeto de VLT aqui para a capital alagoana. Resta saber agora se esse projeto vai ter caminhamento, né? Se ele realmente sairá do papel. E a gente vai conferir agora sobre esse assunto a análise de Arnaldo Ferreira. Neste momento, o Ministério do Desenvolvimento Regional estuda a possibilidade da construção de uma nova linha do VLT. Este novo projeto prevê que o VLT sai do centro, passa pelo shopping Maceió, segue até a Avenida Menino Marcelo, até chegar à estação de Bebedouro. Mas por que esta nova linha? Com os desmoronamentos das minas da Braskem, o tráfego entre Bebedouro e Bom Parto ficou praticamente inviável. Não tem, está sendo desviado. Com isso, a vida de 10 mil passageiros se transformou num inferno. Eles saem de Rio Largo, param em Bebedouro, faz baldeação até a estação de Bom Parto, segue para o centro de Maceió e na volta o mesmo transtorno. Agora outro detalhe chama a atenção. Nos últimos 10 anos se multiplicaram os projetos de construção de uma nova linha. Os dois últimos são de 2016. Um era do Partido Progressista e o outro, também faraônico, do governo do estado, e previa o VLT da Fernandes Lima. Os dois projetos, até hoje, continuam estacionados nas gavetas em Brasília. E esse? Sairá do papel? Pois é, né? E olha só, gente, nós estamos aqui já no mês de setembro, né? Com bastante sol, o sol já vai chegando aqui na nossa capital. Em consequência disso, muitas pessoas começam a circular pelas nossas praias. A gente vai entender como que o Corpo de Bombeiros tem se organizado para receber esse número cada vez maior de banhistas aqui no litoral alagoano. A gente confere agora na matéria de Fernando Palmeira.
A flexibilidade com relação à pandemia e o sol que volta a brilhar em Maceió e a volta do verão. Isso traz com certeza um grande número de turistas e nativos nas praias de nossa capital. E vamos saber aqui do Corpo de Bombeiros Militar a preocupação com essa multidão que com certeza começa a ocupar as nossas praias com relação aos lugares mais perigosos, o salvamento, o trabalho do grupamento de salvamento aquático e como fica a situação dos postos para que o salva-vidas tenha a visão estratégica com relação aos riscos e o salvamento dos banhistas. Vamos conversar aqui com o capitão Duarte, ele é chefe de comunicação do Corpo de Bombeiros Militares de Alagoas e nos fala exatamente sobre essas preocupações. Bom dia a todos. A gente tem hoje um efetivo de 80 homens exclusivamente para o serviço de guarda-vidas aqui na capital, na região metropolitana. Postos de guarda-vidas fixos e móveis instalados em toda a área da região. E durante o período de isolamento social da pandemia, o nosso serviço em nenhum momento ele parou. A gente continuou prestando serviço nas praias, mesmo com as praias com o movimento diminuído. E agora que a gente voltou a ter um fluxo maior e com o verão que se aproxima, a gente tem se preparado e aumentado o efetivo e o número de postos ativos também. Mesmo com o trabalho importantíssimo do Corpo de Bombeiros Militar, com o seu grupamento de salvamento aquático, aconteceram, mesmo com a pandemia, alguns acidentes com afogamentos? Exatamente, né? A gente não consegue estar, infelizmente, ao mesmo tempo em todos os lugares, né? E para isso a gente trabalha, inclusive junto com os canais da imprensa, na conscientização dos banhistas, né? Então a gente pede sempre aos banhistas prudência na hora de entrar no mar. Principalmente nesse período, a gente nos últimos dias tem tido um período de ressaca, onde o mar está muito agitado. Então a gente pede que os banhistas, ao aproveitar os nossos balneários, não só do litoral, mas os balneários do interior também, tenha bastante prudência ao entrar na água. Hoje a gente tem postos fixos, né, estruturados na Praia do Francês, que é a praia onde a gente tem maior demanda, maior fluxo. A gente tem um posto na Praia de Jatiuca, a gente tem um posto na Praia de Guaxuma e um posto na Praia do Mirante da Sereia. As outras praias que a gente atende com postos móveis, que são montados com tendas e guarda-vidas, sempre com o apoio de uma viatura. Então a nossa estrutura está adequada, a gente está trabalhando para estruturar ainda mais o nosso serviço. Tem um processo em andamento de aquisição de postos tipo container, que vão mudar um pouco o perfil do nosso serviço nos balneários, tanto da capital como do interior, mas por hora a estrutura que a gente tem e os militares que a gente tem dão conta de atender muito bem o Estado. É importante a reportagem da TV Mar estar aqui nesse contato direto com o Corpo de Bombeiros Militar e deixá-lo à vontade para orientar aos turistas, aos visitantes, aos nativos, à sociedade de uma maneira geral, de como proceder, de como já fazer uma precaução total e evitar o pior, os acidentes com afogamentos e com vítimas fatais. Que tenha muita prudência, muito cuidado na hora de entrar no mar, muito cuidado com crianças. Se for para uma praia que tem o guarda-vida, procura o guarda-vida para ser orientado. Qual o melhor da parte da praia para utilizar? Se vai para um balneário, uma piscina, um açude, um rio no interior, tenha muito cuidado. Se for beber, não entre no mar. E a recomendação geral é prudência. Prudência na hora de entrar na água, porque para evitar os acidentes maiores acontecerem. Prudência, prevenção a partir de casa. É um balde, uma tina com água, a criança na mais tenra idade, a piscina e também as ondas dos nossos mares aqui nas nossas praias. Vamos ajudar prevenindo, auxiliando também o Corpo de Bombeiros Militar com seu grupamento de salvamento aquático para que tenhamos um verão de paz e muita felicidade e de alegria depois da pandemia e a gente ter realmente o lazer e a vida. Você também nos acompanha na palma da sua mão com o seu celular, com o aplicativo TV Mar ou também pela Gazeta Web. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnaldo de Mello no canal 525 da NET. Claro. Que bom, né? A gente conta então com esse apoio aí do Corpo de Bombeiros. E olha só, a gente vai mudar agora de assunto, vai falar agora sobre a revisão da vida toda
que pode aumentar a aposentadoria em até 6 vezes. A gente está aqui na presença do advogado Daniel Gueiros, ele que é especialista em direito público e previdenciário, vai explicar para a gente como é que a gente pode fazer isso. Então, Daniel, a correção do valor consiste em pedir à Previdência o recálculo da média salarial. Como é que isso funciona? Explica para a gente. Bom dia. Essa revisão ela vem buscar a mudança do marco inicial das contribuições previdenciárias. Como funciona atualmente? As contribuições consideradas para o cálculo do valor da aposentadoria são aquelas vertidas a partir de julho de 94. Então, quando alguém vai se aposentar hoje, o INSS pega a soma das contribuições a partir da implantação do Plano Real. Isso veio com uma alteração normativa de 1999, que trazia essa regra como regra de transição. Então, começaram a questionar a aplicação da regra geral, que utiliza todo o tempo contributivo. Qual é o efeito prático disso? Você pode, por exemplo, ter um contribuinte, um segurado ou segurada, que tem um histórico contributivo muito maior antes de 94, porque tinha outro emprego, outras condições de vida. E aí todo esse período antigo é desconsiderado e acaba caindo a renda mensal inicial do benefício. Isso não é uma mudança que aconteceu com a reforma da Previdência, né? Isso já existia. Não foi trazida pela reforma da Previdência. O que aconteceu é que a reforma ela mudou o percentual do cálculo. Atualmente, quando você vai pedir uma aposentadoria, o INSS vai considerar 100% daquelas contribuições e vai estabelecer uma média a partir disso. Antigamente, antes da reforma, eram consideradas as 80% maiores contribuições. Então, por exemplo, se uma pessoa tinha, só a título exemplificativo, 100 contribuições no histórico dela, o INSS ia pegar as 80 maiores. Isso foi extinto pela reforma da Previdência, salvo para quem já tinha implementado os requisitos antigamente. O que muda, na verdade, com a revisão da vida toda é pegar as contribuições por um período contributivo maior, período básico de cálculo, ou PBC. E isso acaba implicando numa mudança grande, em alguns casos, do valor da renda mensal inicial. O que foi discutido no STJ, por meio do tema 999, era justamente o direito do segurado optar pela regra que ele quer que seja aplicada. Porque para algumas pessoas, a regra de usar contribuições de julho de 94 para cá acaba sendo mais vantajosa. Mas eu estou vendo aqui que existem alguns fatores que vai fazer com que essa regra possa oscilar, né? Por exemplo, o caso do contribuinte que trabalhou a vida inteira recebendo sobre o teto da Previdência, como é que isso vai funcionar? Isso, por exemplo, se uma pessoa trabalhou sempre contribuindo sobre o teto, não vai haver uma influência tão grande no valor da renda dela quando se aposentar. Mas acontece bastante, e são muitos os casos, por isso que ganhou repercussão, do segurado que contribuía sobre o teto da Previdência, a época do Cruzeiro Real, que era a moeda, e depois ele teve uma redução bruta e hoje em dia recebe um salário mínimo. Por isso que algumas pessoas falam que é possível aumentar, multiplicar por até 6 vezes o valor do benefício. Mas é importante alertar que, atualmente, essa matéria está em discussão, o STJ já afirmou a tese, aceitando a opção do segurado pela regra que ele achar mais vantajosa, mas agora também cabe discussão no STF. Então, por enquanto, as ações que são ingressadas na Justiça, elas ficam suspensas até a Suprema Corte ter uma decisão a respeito do tema ou até o decurso do prazo de 1 ano para que as ações voltem a correr. Daniel, e como que o contribuinte ele pode pedir essa revisão da vida toda? Atualmente, Porlano, só pode ser pedida judicialmente porque o INSS ele segue o que a lei estabelece, ele é obrigado, está vinculado à legalidade, mas como é nítido que se uma pessoa fizer esse pedido, o INSS vai indeferir, ela pode mesmo, sem o requerimento administrativo prévio, fazer uma demanda judicial. Como eu tinha falado, ela provavelmente vai ficar suspensa no início até que a questão seja resolvida. Se por acaso o STF resolver acatar o que o STJ decidiu, os tribunais que já julgaram vão ter que adequar os julgados a esse tipo de decisão e, consequentemente, os juízes que receberão essas novas ações ficarão vinculadas ao posicionamento que for definido pelo STF. É necessário, então, que o contribuinte procure um advogado para poder ajudá-lo nesse processo, né? Ele precisa buscar a esfera judicial, até que haja posteriormente, se for o caso, uma alteração na lei ou que o STF edite uma súmula vinculante. Se ele editar uma súmula vinculante, o STF precisará observar o conteúdo dessa súmula. E como é que fica a situação do trabalhador que deixou de ser empregado para ser empresário?
Bom, se ele fez a contribuição como contribuinte individual, que é o caso do empresário, por exemplo, não vai fazer alteração nenhuma. O que vai mudar, na verdade, é justamente em relação ao histórico contributivo mais antigo. Então, se ele passou a ser empresário, por exemplo, não é que é contribuinte individual e implementar os requisitos, vai poder se aposentar normalmente. Ainda que ele deixe de pagar o INSS, como é que funciona? Não, ele não pode deixar de pagar o INSS para ter cobertura em relação a alguns episódios. A aposentadoria, por tempo de contribuição, que é agora a aposentadoria programada, ela não precisa da qualidade de segurado na época do requerimento. Então, se o empresário já implementou os requisitos antes da reforma, por exemplo, que não exigia a idade, ele não precisa estar contribuindo quando vai pedir o benefício. Essa cobertura, essa qualidade de segurado, como a gente chama, precisa estar presente nos episódios de invalidez permanente, incapacidade temporária, pensão por morte. Então, há uma diferença nesse sentido. Muito bem, obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Mais uma vez, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Bom tá dia, bom, Daniel? obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.